Salve, meus queridos, tudo em paz? Chegamos ao 7º dia de estudos no livro de Provérbios, buscando os princípios que nos conduzem a uma vida abundante. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e hoje nós vamos ler o capítulo 7 do livro de Provérbios. Vamos lá? Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e clame e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, e chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como uma prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela, espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, outra em cada esquina, fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Vamos desfrutar as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu como o boi é levado ao matadouro, como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho para quem desce à sepultura, para as moradas da morte. O capítulo de hoje também usa o contexto do adultério, da traição e tudo mais para trazer ensinamentos. Apesar da gente ter um ensino literal sobre isso, a gente pode tirar outras lições do que a gente vai lendo no texto, e tem bastante lição legal. A gente já começa com o capítulo falando meu filho. Então eu quero ressaltar aqui a importância de você que é pai educar o seu filho. É responsabilidade sua formar a identidade dele. E eu gosto dessa questão da identidade, e isso fica claro no texto quando a gente vê aqui, falando sobre o pai, falando para o filho sobre sabedoria, discernimento, entendimento, fala no versículo 3, amarre-os aos dedos, escreva na tábua do seu coração. Então escrever na tábua do coração, escrever isso no coração é formar a identidade. Porque a Bíblia tem outros textos que, por exemplo, falam que a boca fala daquilo que está cheio o coração. As nossas atitudes, elas são resultados dessa estrutura de crenças que forma a nossa identidade. Então, aquilo que eu sou leva eu fazer o que eu faço, que conduz aos resultados, a ter aquilo que eu tenho. Então, ser conduz a fazer, conduz a ter. E o texto deixa claro isso, a importância que os pais têm na formação desse caráter e dessa identidade. Seguindo para os versículos 6 e 7, a gente tem um outro aprendizado importante, que é o contágio social. Nós somos a média das pessoas que estão ao nosso redor. Olha só o que o texto nos diz. Vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Então, aquele rapaz sem juízo era sem juízo porque ele estava cercado de pessoas sem juízo, de pessoas inexperientes.
Se você estiver cercado de pessoas sábias, de pessoas que têm conhecimentos que são complementares ao seu, que vão contribuir na sua jornada, certamente você a cada dia se torna uma pessoa melhor. Então, gerencie o seu contágio social. Seja, se você não tem como ter uma distância maior de alguém que é tolo, que alguém que não é sábio, você precisa gerenciar o tempo e a proximidade que vai ter com essa pessoa. Então existem pessoas que são amadas, né, que são muito queridas por nós, às vezes os familiares, amigos, queridos, mas que não estão em sintonia com os mesmos objetivos que nós temos de vida. E aí você gerencia, você não vai menosprezar a pessoa, essa pessoa não tem menos valor, ela só não está caminhando junto com você na mesma direção. Então você vai gerenciar esse contágio social, para que dessa forma você influencie essas pessoas e não que você seja influenciado. Fato é que se você está comprometido com o teu futuro, está cercado de pessoas que têm conhecimentos complementares, são pessoas que têm uma identidade forte, um caráter forte, né? Pessoas que você admira, que você se espelha, certamente vai te conduzir a ter uma vida abundante, a gerar resultados melhores na sua vida. Outra coisa importante nesse contexto, né, dessa história que é contada, está ali no versículo 9. Ele fala que era crepúsculo, entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Ninguém faz coisa errada à luz do dia. E aí você começa a parar para pensar. Existe algo que eu faço que eu não quero que ninguém saiba, que eu me envergonharia se outras pessoas soubessem? Talvez esse algo não esteja completamente alinhado com a sua identidade, com o seu destino. Porque aqui a gente fala sobre integridade, né? Fazer coisas que você quer fazer às escondidas é quebrar a lei universal da integridade. O que é ser íntegro e inteiro? É você ser a mesma pessoa em qualquer que seja o contexto. Sejam com pessoas lhe olhando ou com pessoas não lhe vendo, você mantém o seu caráter, você mantém a sua índole. Então aqui fala sobre o oculto, né, de estar escondido no meio das trevas, de fazer as coisas escondidas, né, de tomar atitudes erradas escondidas. E quando a gente pula lá para frente, né, lá no versículo 19 e 20, é engraçado que parece que esse erro não tem consequências, né? Então a mulher vai falar, meu marido não vai voltar agora, então ninguém vai descobrir, ninguém vai saber de nada. Então, ao primeiro momento, a pessoa que faz as coisas erradas, quem dá propina, recebe propina, ou se mete numa licitação irregular, comete corrupção, ou qualquer outro tipo de erro, né? Sonega imposto, ou trai, adultério, mentiras, enfim, engana sócios, qualquer que seja a atitude errada, parece que não vai ter consequências. Porque se a pessoa tivesse certeza que ela seria pega, ela não faria. Ela faz exatamente porque ela se esconde no meio das sombras, achando que isso não vai ser descoberto, que não vai gerar consequências. E aqui isso é um erro, isso é um engano. Não tenha dúvidas que qualquer erro que você comete, qualquer pecado que é feito, algo morre na sua vida. Nem que seja dentro de você mesmo. Então, se você hoje está fazendo alguma coisa escondida, que você sente que não está certo, você de fato quer uma mudança de vida, essa é a hora de você assumir as rédeas da sua vida e fazer esse ano ser diferente do ano que passou. O versículo 14 é outro que também me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: tenho em casa a carne dos sacrifícios da comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Aqui fala sobre uma vida vazia, uma vida de aparências. Essa mulher, ela tinha a aparência de piedade. Ela até ia no culto, ou na missa, ou fazia alguma coisa, algum compromisso religioso, ou até fazia doações para ONGs, ou alguma coisa desse tipo. Mas na verdade isso só era para maquiar a sua falta de caráter, a sua identidade corrompida ali, para esconder atitudes erradas. Então, uma vida cristã de aparência, né? No caso dos compromissos cristãos. E isso você pode transpor esse aprendizado para outras áreas. Às vezes é um funcionário de aparência, às vezes é um profissional de aparência, que até parece, tem uma imagem
de que é bom no que faz, mas na verdade é relapso, é descompromissado, tá? Mas sobretudo na sua vida espiritual isso tem um peso muito grande. Essas boas obras, elas não são suficientes para limpar um coração corrompido. E aí você precisa buscar a Cristo, buscar a Deus, como o caminho para ter uma vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida transformada. Sair dessa vida superficial e aprofundar no relacionamento com Deus. Sair de uma vida de aparências para ter uma vida realmente de intimidade com Deus, onde o seu coração, o seu interior é transformado. E aí o exterior, consequentemente, é transformado. A ênfase é mudar a identidade e não mudar as aparências. O versículo seguinte, o 15, também nos traz um outro ensino. Por isso saía para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Por vezes, nós nos colocamos em situações de perigo na vida, mas por vezes as seduções vêm até nós, nos procuram, sob a forma, por exemplo, de uma sociedade, de uma grande oportunidade de negócio que pode te seduzir e tirar você da sua direção, do seu foco, daquilo que você determinou como sendo a jornada que Deus colocou para a sua vida. Então toma cuidado com as promessas fáceis que vêm surgindo por aí, tá? Promessas fáceis de ganhar dinheiro, promessas fáceis de ter uma vida feliz, promessas fáceis, as drogas são isso, tá? Promessas fáceis de uma vida feliz. Toma cuidado com essas seduções que podem chegar até você. Já os versículos 16 e 17 nos trazem mais um aprendizado interessante. Um erro perfumado continua sendo um erro. Ele fala que, por isso, estendi sobre o meu leito cobertos de linhos finos do Egito, perfumei com mirra, aloés, canela e tudo mais. O fato de estar perfumado, o fato de estar coberto, de ter uma aparência de ser muito bom, não muda o fato de que é errado. Então, lembra que uma vez a gente usou essa expressão. Algo que está dando certo não significa que está certo. Algo que parece ser muito bom, cheio de linhos finos e perfumes caros, não significa que está certo. Não seja enganado pelas aparências. Olhe o que está por trás das aparências. Busque na sabedoria o discernimento de enxergar e de discernir o certo do errado. E para finalizar nossa análise de hoje, o versículo 21, ele fala que com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. As palavras, elas têm muito poder. E se você não tem sabedoria, é muito fácil ser ludibriado pelas palavras. As pessoas podem chegar até você, por exemplo, com uma promessa de um negócio, querendo ser seu sócio, e trazer as palavras mais sedutoras que existem. Existem pessoas que têm uma habilidade incrível de usar as palavras e de chegar e de conquistar aquilo que elas desejam. Por isso, ao, entre aspas, testar uma pessoa, julgar uma pessoa, o faça pelas suas atitudes, pelos seus frutos e não por aquilo que fala. Se alguém chega para você com um projeto, ou se você vai contratar um novo fornecedor importante, ou se você vai fechar uma parceria de negócio, ou se você vai fechar uma sociedade, não fique nas palavras. Procure de fato entender quais são os frutos que essa pessoa, que esse negócio gera. Pelos frutos a gente conhece a árvore e não por aquilo que eu ouvi falar. Enquanto você não enxergar frutos, quer dizer que essa plantação não está pronta para fazer parte do seu negócio, para fazer parte da sua vida. Tenha cuidado para não ser seduzido com palavras bonitas, mas vazias. E assim a gente finaliza o nosso devocional no capítulo 7 de Provérbios. Mas eu quero saber o que Deus falou ao seu coração. Na prática, o que você se sente compelido a fazer, a mudar? Comenta aqui embaixo, coloca o versículo que te chamou a atenção, o aprendizado que você tirou. Vai ser muito bom interagir com você. Desejo um excelente dia, que Deus te abençoe, fica na paz de Deus e fui!